Ô Fiuza, você falou sobre o Sérgio Moro. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública respondeu a críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro hoje sobre a postura dele em relação à possibilidade de prender quem furasse quarentenas durante a pandemia de Covid-19 e também em relação à resistência quanto à flexibilização das regras de posse de armas no país. Segundo Moro, Bolsonaro queria, abro aspas, promover uma espécie de rebelião armada contra medidas sanitárias impostas por governadores e prefeitos. Segundo o presidente, Moro teria dificultado a posse e o porte de armas aos cidadãos comuns, tema defendido pelo presidente, contrariando uma das principais promessas de campanha. Ele disse que foi necessária a revogação da Instrução Normativa número 131 da Polícia Federal, que estabelecia procedimentos relativos a registro, posse, porte e comercialização de armas de fogo e munição no Sistema Nacional de Armas. Ô Fiuza, parece que o Moro não desiste de atacar então o presidente Bolsonaro, né, Fiuza? Pois é, Vitor, isso é uma pena, né? O legado do Moro é intocável, né? Vamos sempre ressalvar isso, né? O Moro atuou de uma maneira muito corajosa. O Moro livrou o Brasil da maior quadrilha que já atuou aqui. Ele teve uma ação absolutamente contrita, né, no processo. Ele enfrentou toda a politicagem, essa aí que a gente está vendo, né, que tenta sobrepujar aí a justiça. Agora, o Moro, quer dizer, ele dizer que o Bolsonaro queria uma rebelião armada, isso o Moro está em estado de delírio, né, Vitor? O Bolsonaro queria uma rebelião armada da população contra as medidas sanitárias. O Bolsonaro é um genocida, então? É isso que o Moro está dizendo? Eu acho que o Moro devia trocar o marqueteiro dele, porque evidentemente que o Moro está fazendo política, né? Evidentemente que ele tem postado seguidamente mensagens quase ali de autoajuda, né? Ele fala da epidemia, e eu acho que o papel do Moro na epidemia, e ele vinha fazendo uma boa gestão no Ministério da Justiça, ele isolou lideranças criminosas, ele é corresponsável pela redução dos índices de violência, mas, de fato, quando o STF deu aquela caneta mágica para todos governadores e prefeitos fazerem o que quisessem, e as forças de segurança exorbitaram as suas funções e passaram a atacar os direitos humanos de uma maneira ostensiva, acabamos de falar com a Ana Paula Henkel sobre isso nos Estados Unidos também, o Moro se omitiu. O Moro, ministro da Justiça, que foi o que a ministra Damares disse naquela reunião. O ministro da Justiça não se pronunciou sobre arroubos das forças de segurança que estavam muito bem coordenadas por ele, inclusive, até então. E ele teve um papel de omissão. Depois que a epidemia começou, algo aconteceu com o Sérgio Moro, porque ele passou a ficar postando, tem foto do Moro lendo o livro da mulher dele, postando mensagens de prudência, com a população apanhando na rua. E aquilo não é cumprimento de medida sanitária, aquilo é um abuso de autoridade, violento inclusive, né? Então acho que o Moro aí, em relação às conexões da ação do presidente da República com a pandemia, eu acho que o Moro aí está realmente apenas fazendo política, infelizmente. E você, Augusto, suas impressões aí sobre essas falas do Sérgio Moro? Repetindo o que disse o Guilherme, eu tenho uma profunda admiração pelo papel histórico desempenhado pelo ministro Sérgio Moro, pelo juiz Sérgio Moro, sobretudo, porque ele é a encarnação da Lava Jato, que é a operação anticorrupção mais bem sucedida do mundo, mais que a Operação Mãos Limpas, embora esteja agora num estado de torpor, né? De vez em quando ela se manifesta, não por falta de coisas a apurar, crimes a apurar, nem por falta de vontade dos policiais e dos procuradores. Acho que está faltando um papel mais pesado aí do judiciário mesmo, né? Mas voltando a essa questão, o Sérgio Moro sempre vai ficar na história com isso aí. Ele botou um presidente corrupto na cadeia e vários figurões aí, que mostrou que cadeia não é só para os 3 P's, né? Pobre, preto e prostituta.
a partir do exemplo do Moro, descobriu-se que políticos, que outro P, né, também entram nessa. E também empreiteiros, caras mais ricos do Brasil, e descobriram que a prisão foi feita para todos. Mas eu acho que depois dessa decepção que ele sofreu no governo, ele está até justificadamente, eu acho, aborrecido. Eu acho que ele devia dar um tempo, ficar um tempo fora de cena, tá? Porque ele está sendo contra-atacado aí de maneira muito forte e também ele acaba ajudando os que ele puniu. Essa turma aí está adorando poder usar o Sérgio Moro contra o governo, poder usar eventualmente, fazer o contrário, né? Usa declarações do governo para deixar mal o Sérgio Moro. É um desgaste a que ele não precisaria se submeter. Zé Maria. Olha, Augusto, eu adoraria que o Sérgio Moro fosse para o Supremo Tribunal Federal. Gostaria mesmo. Mas essa postura dele mostra que nenhum presidente da República iria indicá-lo, né? Porque geralmente o ministro indicado pelo presidente e aprovado pelo Senado Federal é um ministro que negocia e não faz parte do perfil do ex-ministro Sérgio Moro. Deixa eu falar um negócio. O presidente, quando formou o governo, tinha a boa intenção ali de que todos serviriam o país e que todos no governo seriam, vamos dizer assim, unidos num só propósito. Então ele saiu distribuindo várias cartas brancas. Ele distribuiu mesmo. O ministro da Justiça que saiu, Henrique Mandetta, fez um Ministério da Saúde como nenhum outro ministro anterior teve a oportunidade de colocar quem ele quisesse. O presidente não interferiu. E aí o que o Mandetta fez? Colocou gente do DEM, de Rodrigo Maia e tal, colocou gente do Centrão e do pessoal que o indicou. Ele foi indicado pela bancada da saúde na Câmara, leia-se defensores da medicina privada. O ministro Sérgio Moro, ele indicou ali o pessoal da Lava Jato. Houve até ali uma certa, vamos dizer assim, reação de outros setores, entendendo que o setor de segurança do Brasil seria muito além da Polícia Federal e do Ministério Público, como montou o Ministério da Justiça, o ex-juiz e o então ministro da Justiça. Montou com toda a sua, vamos dizer assim, com toda a sua autonomia dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa mesma autonomia foi para outros setores, né? O próprio ministro Guedes, que chegou assim, ministro Tarcísio e outros. Alguns realmente montaram ministérios que funcionaram, outros não. Então está na hora mesmo. Esse é um momento diferente do governo Bolsonaro, em que ele puxa as rédeas e tenta fazer do governo a sua cara e semelhança. E o que é a sua cara e semelhança? É o que aconteceu durante a campanha eleitoral. Olha, Augusto Fiuza, não há nada, Vitor, que simbolize mais a campanha eleitoral do que essa história de debater de armas, acusar o presidente de arminha e não sei o que. Isso foi debatido e foi aprovado. Então, o presidente, ao defender nos limites da lei, porque ele não pode mudar a lei porque o Congresso não faz, né? A liberação de munições e de armas, ele está atendendo a um debate que aconteceu durante a campanha eleitoral. Nada mais do que isso. Uma revolução, hoje, ela não se faz com armas de fogo só, ela se faz com outros poderes, inclusive o poder de informação. O presidente Jair Bolsonaro e seus aliados estão sendo atacados pelo Supremo exatamente nesse flanco aí de informação, né? O público da internet, o público das mídias sociais, porque uma guerra já está em andamento. E não é a guerra desse tipo de arma tradicional, mas outras armas que existem na democracia. Então, esta é a situação. Foi constrangedor, né, o vazamento daquela reunião ministerial, por palavrões e tal, que o presidente evidentemente achava que estava em local fechado, mas foi a grande prova a favor do presidente Jair Bolsonaro. Quem era o chefe da Polícia Federal? Quem era? Sérgio Moro. Durante os depoimentos, os delegados disseram com todas as palavras: o presidente Bolsonaro nunca tratou diretamente com Valeixo, que era o diretor da Polícia Federal. Ou seja,
para acontecer uma interferência do presidente na Polícia Federal, era preciso a atuação ativa do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Se ele não fez isso, o presidente também não fez, porque o presidente não interferiu, porque não tinha nem como interferir na Polícia Federal, já que o chefe, no organograma, pelo menos, da Polícia Federal, o ministro da Justiça, que não atendia os pedidos do presidente Jair Bolsonaro.